aqui no Café do Polo EAD Unifanol, Dom Luiz de Ocho Soares, no terceiro bloco, com esse convidado maravilhoso, que é o professor Edson Ferreira. Dispensa todas as apresentações, falando de comunicação. No bloco 1, a gente teve um papo muito agradável sobre como comunicar, quais as características de uma comunicação de qualidade. No bloco 2, a gente tem dicas espetaculares que ele nos deu aqui sobre como você, que é tímido, deve se comunicar. E no bloco 3, chegou a grande hora, não é, professor Edson? A gente vai falar de algo muito importante. Como é que deve ser a comunicação das pessoas que estão participando de um processo seletivo virtual? Isso é muito difícil, é inovador. Lembrando que no primeiro café, com a professora Madalena Matos, ela falou desse processo de entrevista virtual. Mas agora a gente está com um expert em comunicação e ele vai dar essas dicas fenomenais. Na verdade, eu fico muito sempre lisonjeado em trocar ideias. Eu vou dar uma dica assim, bem... Primeiro, eu vou me colocar no papel de recrutador. Como gestor de uma grande corporação, quantas vezes eu recrutei pessoas, profissionais. E aí eu vou dizer algumas coisinhas bem interessantes que você pode, com certeza, cumprir no seu dia a dia. Professora, por incrível que pareça, aquele candidato que vai participar de uma entrevista, ele se preocupa muito mais em expor o seu currículo do que se preocupar com a empresa que ele está pleiteando. Interessante que muitas vezes o profissional ele estuda o currículo, ele imagina perguntas relacionadas às suas próprias competências, mas acaba esquecendo um quesito muito básico: estudar sobre a empresa da qual ele está participando do processo seletivo. Quantas vezes eu perguntei aos pretendentes que lá na empresa queriam entrar, né? Você conhece um pouco da nossa história, entende um pouco dos nossos valores, do nosso propósito, e eu via claramente o desconcerto, né? Que o desarranjo em termos de pessoa, porque elas não tinham se preparado para aquele tipo de pergunta. Ela se prepara para expor as suas próprias competências e esqueceu o básico de estudar as competências, valores e princípios da organização a qual ele pretende estar. Essa é uma dica preciosa. Aliás, muitas vezes a gente fala sobre a história das soft skills, né? Das competências socioemocionais. Eu também valorizo muito isso, essa perspectiva dessas competências. E ao fazer esse tipo de pergunta, eu automaticamente estou analisando as competências socioemocionais. O currículo eu já analisei. Eu quero saber como ele se comporta diante de um cenário de incerteza. E outra coisa que eu vou dar uma dica assim muito bacana. Creia, eu pesquiso as suas redes sociais. Se um dia você for um candidato lá na empresa, tenha cuidado com aquela foto. Não que aquilo, eu digo bem, não é que você tenha que esconder, mas sempre tem aquela foto que acaba expondo fragilidades, um comportamento inadequado. Por quê? Porque entra em confronto com os valores da própria organização. Então, a partir do momento que você entra numa empresa, você será o representante daquela empresa fisicamente e digitalmente. Que espetacular! Eu acho que o professor, ele é vidente. Eu vou lhe explicar, porque nós tivemos um café com Fátima Santana falando de soft skills. E ele agora vai fazendo um nexo justamente da importância desse processo seletivo, que é analisar as soft skills das pessoas, dos candidatos. Espetacular! Agora vamos falar um pouquinho mais sobre como quem está buscando novos clientes deve comunicar. Essa é uma outra fragilidade. A gente está vendo o mercado cada vez mais competitivo e está sendo digitalmente competitivo. Então, como é que deve ser essa comunicação digital de quem quer falar do seu produto, do seu serviço e, ao mesmo tempo, nem ser prolixo e nem deixar de falar o essencial?
Sim, eu vou usar um exemplo muito claro. Quantas vezes você já recebeu uma ligação daquele telemarketing que quando você identifica e já desliga automaticamente? Porque não há um modelo claro de comunicação. Acaba sendo uma repetição de um padrão. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, para você vender uma ideia, essa ideia ela precisa ser customizada. Obviamente, não estou falando de escala. As operadoras de telefone elas trabalham com grandes escalas. Mas você que é empresário, pequeno negócio, médio negócio, é muito importante que você entenda as especificidades do seu cliente. Ao entender em profundidade esse cliente, com certeza você vai estabelecer uma comunicação mais próxima. Não é vender o produto por si só. A venda, hoje, seja ela digital ou física, ela exige automaticamente o conhecimento do produto, daquilo que você está oferecendo. Mas e o cliente, ao lhe procurar, ele já sabe os benefícios daquilo que ele está querendo. Talvez ele esteja interessado numa relação de longo prazo. E essa relação de longo prazo, ela é construída no momento da interlocução inicial. Ou seja, esteja sempre atento àquilo que o cliente quer. E o que o cliente quer nem sempre é aquilo que você está oferecendo. E isso requer o quê? Mais uma vez, você vai ter sempre que ouvir. O princípio básico de uma boa comunicação: ouça. E ao ouvir, entregue aquilo que de fato o cliente deseja. Espetacular. E aí eu diria mais. Temos que ter um compromisso com a verdade. Muitas vezes, você quer passar o que o cliente não quer. Temos que entender que é melhor perder uma venda, mas ganhar um cliente fiel, porque ele vai se sentir confortável em saber que aquele produto que ele precisa não está de acordo com as suas especificações. E aí ele pode até optar, eu acho que eu vou mudar de ideia, mas eu sei realmente entre o que eu estou divulgando tem uma ligação em a sua realidade. Agora, a gente voltando para isso da comunicação, e mais uma vez, para esses candidatos que estão aqui buscando uma realocação ou um profissional que quer mudar, da sua carreira. Vou fazer uma mudança de carreira. Eu acho que nessa transformação da mudança de carreira passa pelo autoconhecimento. E aí você tem que identificar o que você realmente lhe deixa feliz, você quer realizar. Na hora que você decide isso, às vezes você também tem que repensar e mudar a sua forma de comunicar, Vamos imaginar que você trabalhava com a área de tecnologia, uma comunicação bem mais objetiva, mais científica, mas se você se percebe e agora quer ir para a área de negócios, não dá para você usar a mesma comunicação, não é verdade? Você vai ter que ampliar o seu arcabouço. Aí, às vezes, pode fazer até um curso. Fazer um curso aqui conosco de marketing, ver canais do YouTube, assistir palestras, ler. E o que mais? Eu vou dar uma dica. Na verdade, dentro do mercado sempre se fala no profissional especialista e o profissional generalista. Tivemos épocas em que o mercado procurava muito o especialista, aquele que entendia, por exemplo, de Excel. Lembra dessa história? Do Excel, entendia de computação. Eu entendo hoje o mercado, principalmente pelas restrições, as ofertas de emprego. Na verdade, temos trabalho e pouco emprego. Eu, por exemplo, procuro muito profissionais generalistas. E quando esse profissional... O que é um profissional generalista? Não é que ele saiba de tudo um pouco. Ele se aprofunda, obviamente, em áreas na qual ele vai se concentrar. Por exemplo, muitas vezes eu preciso de um profissional que entenda de Power BI, uma ferramenta extremamente robusta e necessária dentro de um ambiente, de uma organização. Mas, obviamente, eu preciso que ele entenda de marketing. Obviamente, eu preciso que ele entenda um pouco de contabilidade, como é que ele vai alimentar esse Power BI se ele não entende de contabilidade, se ele não entende de métricas de marketing. Então, hoje, o mercado tem exigido muito esse tipo de profissional
generalista. E o generalista é aquele que não se limita ao conhecimento único, ele sempre fica buscando ampliar a sua margem, o arcabouço de conhecimento. Então, a gente está aqui chegando para o final do terceiro bloco do Café dos Polos EAD Unifanor. E tem a última grande dica. Então, a dica é a gente não parar de estudar e criar um plano de carreira. A cada etapa que você vai galgar da sua carreira, você vai ter que analisar um novo conhecimento. E nós aqui, no Polo EAD Unifanor, Washington Soares e Dom Luiz, estamos à disposição para auxiliá-los nessa trajetória. Quais os conhecimentos que eu preciso anexar? Qual a minha orientação vocacional? Como eu posso ser um melhor profissional? Temos 31 cursos para te apresentar. Então, marca a agenda, que em tempos de pandemia, né, professor? Tudo com agendamento, tá certo? Quero mais uma vez agradecê-lo e avisar a todos que estamos cuidando da saúde aqui nos nossos polos. Sempre com máscara, álcool gel e distanciamento. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Edson Ferreira, que esteve conosco nesses 3 cafés dos polos EAD Unifanor, Dom Luiz e Washington Soares, conversando sobre a importância da comunicação. Quem está aqui agora, dê uma olhada nos demais cafés, caso não viu, tá certo? Porque fica tudo gravado aqui no nosso canal do YouTube, e dizer que foi uma honra tê-lo aqui, compartilhando dicas preciosas, compartilhando sua simpatia e tem mais, nos ofertando o maior presente, que é o tempo. Hoje o tempo é o maior presente que alguém pode oferecer para o outro. Muito obrigada, professor Edson. E até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.